Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, lá seguinte. Que diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Sofim. O mesmo era da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Chorão, neto de Eliú, bisneto de Tom, trineto de Zuque o Efrateu. Ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Eles estavam ali os sacerdotes em Siló. Entre eles, os dois filhos de Eli, Ofni, Finéias. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha encerrado a madre da mesma. Um dia, a sua competidora, Penina, excessivamente começou a irritar Ana, até que Ana se embraveceu, porquanto o Senhor lhe tinha feito isso. E assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que Ana muito chorava e não comia mais. Para encerrar, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Será que Deus não é melhor? Senhoras e senhores, eu tomei por base o texto do capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel. Aproximadamente 1170 anos antes de Cristo, se ocorreu essa história. Para iniciarmos, é necessário que eu venha revelar alguns segredos dessa história. Entre eles, esse capítulo 1, escrito pelo profeta Samuel, trata-se de um testemunho, capítulo 1 e o capítulo 2. Por quê? Uma porcentagem das escritas desse primeiro livro pertence ao profeta, historicamente. Por que Samuel escreveria a história de sua mãe? Por um motivo. Ninguém conta a experiência da sua vida particular se ele não tiver motivo, seja como desabafo, seja como um triunfo de uma vitória conquistada, ou seja para reprimir os seus opressores opostos, aqueles que querem ofuscar de uma forma direta ou indireta a sua história. Então é necessário que você conte uma parte de sua história. Samuel, ele será o único homem a carregar o fardo de 3 ministérios. Por isso que ele vai contar essa história. Ele será profeta, será sacerdote e ele será juiz.
Durante um período de 40 anos, o profeta Samuel, ele vai marcar a congregação em Israel de uma forma especial. Segundo alguns historiadores, diz que naqueles anos, muitas mães colocavam o nome de seus filhos de Samuel em homenagem ao período histórico que ele provoca. Uma coisa é Samuel, juiz. Seus julgamentos eram firmes e seguros. Outra coisa é Samuel, profeta. Suas mensagens eram vivas, belas e ungidas de Deus, o porta-voz. Outra coisa é Samuel, sacerdote, o ministro, o líder, o corretor, aquele que vai ensinar o povo a ter um caminho de luz. Quando o profeta Samuel tinha seus 25 anos de idade, ele foi aclamado pela primeira geração de jovens. Quando ele chegou aos seus 35 anos de idade, ele foi aclamado por uma segunda geração amadurecida. Mas quando ele chegou aos seus 65 anos de vida, ele já não era aquele jovem que, como profeta, era explosivo, era uma máquina, era uma ferramenta. Na sua velhice, ele não era mais aquele juiz ativo que julgava os casos e necessidades durante todo o dia. Na sua velhice, ele não era mais um sacerdote que, no auge do seu ministério, que foi com 40 anos de idade até os 50, ele chegava a fazer 7 sacrifícios por dia em deserto. E ninguém sentava à mesa se ele não chegasse na cidade. A geração que ele apresentou, quando nasceu, agora tem 50 anos, 40 anos, e ele está chegando na margem dos seus 70 anos de idade. Uma parte da geração que ele apresentou fez um cálculo de insatisfação. E nesse período de insatisfação, você sabe que toda insatisfação, ela produz o ato da revolução. Para se mudar uma história, qualquer país, qualquer ser humano, precisa se satisfazer com o que tem e com o que vive. Pois se não haver insatisfação, nunca vai haver uma ação ou reação do governo se o povo não for para as ruas. Mas o que o povo deveria entender é que Samuel não era mais jovem, ele era velho, já que estava com seus cabelos brancos. E eles deveriam pesar na balança que os seus dias de vida foram dias sagrados. Ele nunca brincou de profeta, ele nunca brincou de sacerdote, ele nunca brincou de juiz. Ele fez o que Deus mandou fazer. Mas como em qualquer parte do mundo, tem aqueles que te amam, tem aqueles que te envolvem, tem aqueles que tentam te aceitar. Os que te amam, eles vão dar a vida por você. Os que vão te engolir, eles são tomados por inveja e por ciúmes, pois eles não têm a mesma capacidade que você tem. Aqueles que vão te aceitar, eles esperam qualquer problema para tentar definir uma máquina na sua história. Samuel vai passar pelo mesmo problema que Eli passou com Ofni e Finéias. Deus dá a Samuel 2 filhos, Joel e Abias. Esses 2 filhos do profeta Samuel cresceram junto com a geração que ele apresentou. E os seus filhos se envolveram com a geração. E nada melhor do que contar ao pai a história que vive ela fora do tempo, Joel e Abias.
Senhor, Naftali, Benjamim, Efraim, Sacar, Zebulon e Aser. Essas 8 tribos, menos 4 se reuniram, enfrentaram Joel e Abias e fizeram Cícera chegar, torcida a Samuel. Samuel, quando ouviu o anúncio dos filhos no final do ano, que é o balanço que todo líder faz, esse balanço é interno. O líder quer saber, no final do ano,